Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos num propósito de 40 dias, chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. Nós estamos no dia 36 desse propósito e vamos falar sobre domínio próprio. Muitas pessoas ficam bloqueadas no seu crescimento, que corresponde ao significado de prosperidade, em razão da falta de domínio próprio. Então, a falta do domínio próprio representa um bloqueio para que algumas pessoas possam prosperar, possam ter o seu crescimento. Então, o que é domínio próprio? É a capacidade de controlar os impulsos e compulsões, seja da mente ou do corpo. Existem muitas paixões da carne, como usar a língua para amaldiçoar pessoas. Tiago, no capítulo 3, exorta a igreja para que não se deixem dominar pelas paixões de falarem mal a respeito das outras pessoas ou de usarem a língua para atear fogo no meio de uma floresta. A lascívia e o desejo de prostituir e adulterar também são paixões da carne, que muitas vezes tocam a pessoa pelo olhar, por ouvir e virem pensamentos inadequados, como fala Paulo na primeira carta que ele escreveu para os Coríntios, no capítulo 6. Existem também outras paixões, como mentir, quando a pessoa quer se justificar, ela não aceita uma situação, então ela prefere mentir, ou trapacear em contratos, ser orgulhoso ou soberbo ou arrogante, porque muitas vezes a pessoa olha para o próximo e se compara, e porque teve um resultado melhor, considera que é superior a outra pessoa, quando na realidade todo aquele que se destaca em alguma coisa sempre vai perder para outras pessoas em muitas outras coisas. Ninguém é absoluto em tudo. Então, o orgulhoso, o soberbo, o arrogante, na verdade ele é ignorante, porque ele supervaloriza aquilo que ele sabe fazer bem e esquece que tem muitas coisas em que outros fazem muito melhor do que ele. Existe também a avareza, o desejo de reter mais do que deve, de não ser generoso, de não ajudar aquele outro que precisa. Tem pessoas que não conseguem dominar sobre a avareza. Sempre que a pessoa se depara com uma situação em que ela pode cuidar melhor da própria família, da própria esposa, dos próprios filhos, a pessoa prefere reter o dinheiro, mesmo tendo a possibilidade de usar aquele dinheiro, porque ela está apegada, ela tem a avareza, ela não consegue ter domínio sobre a forma correta de usar o dinheiro. O dinheiro domina sobre ela. Então, Paulo fala que o domínio próprio, em algumas versões é tratado como temperança, é um fruto do Espírito Santo. Ele escreveu sobre domínio próprio na carta que ele enviou para os Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Então, o domínio próprio também pode ser mencionado como temperança, ou seja, ter equilíbrio em relação a tudo que você faz em tudo. Aqueles que são de fato salvos foram transformados pela renovação do entendimento. Nós falamos no dia 35 desse propósito sobre a metanoia, e que corresponde à mudança de mentalidade. As pessoas que têm a renovação do entendimento, elas mudam a sua mentalidade conforme a palavra de Deus, conforme a palavra que traz a orientação para o crescimento. E elas exercem domínio sobre as suas vontades e paixões. João falou a respeito disso na primeira carta que ele escreveu.
A leitura bíblica de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 10 a 12. Veja o que diz o texto. Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que aquele que é maldizente, que fala mal a respeito dos outros, está na mesma lista que os devassos, que os adúlteros e que os ladrões. Não existem pecados pequenos e pecados grandes. Quando nós nos dispomos a falar mal a respeito dos outros, estamos cometendo um pecado, errando nos nossos caminhos. E é o que Tiago fala, que no capítulo 3, que a língua é um pequeno membro, mas exerce um grande estrago e uma grande ruína em muitas relações e em muitas situações. Uma palavra dita de maneira inadequada pode gerar a morte de milhares de pessoas. Basta imaginar que uma pessoa que diga que uma nação inteira falou mal a respeito de um outro povo ou de uma outra nação é suficiente para despertar guerras que podem dizimar muitas pessoas. Versículo 11. E é o que alguns têm sido. Paulo fala aqui que algumas pessoas da igreja de Corinto estavam incorrendo em uma dessas situações faladas no versículo 10. Mas haveis sido lavados. Ele traz aqui uma esperança. Mas vocês têm sido lavados. Mas haveis sido santificados. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, Paulo fala aqui que o Espírito Santo e o Senhor Jesus é quem justifica as pessoas dos seus erros, e as pessoas estavam sendo lavadas, ou seja, estavam recebendo a purificação, estavam recebendo a santificação. Nós falamos aqui, num dos dias anteriores, a respeito da santificação, porque a santificação é também uma das chaves que desbloqueia a prosperidade, o crescimento em nossa vida. Santificação significa separação. Quando nós nos separamos das coisas erradas, dos caminhos tortos, e escolhemos e selecionamos os caminhos, as rotas, as pessoas, as direções que para onde nós vamos, segundo a ajuda do Espírito de Deus, nós prosperamos. E vem o versículo 12 que fala: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas nem todas as coisas convêm. Mas nem tudo é bom para mim. Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, mais uma vez Paulo repete: eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, Paulo fala: nenhuma coisa, situação que apareça diante de mim para querer me dominar, para querer me viciar, eu não me deixarei dominar por nenhuma. Muitas pessoas são dependentes de chocolate, muitas pessoas são dependentes de maçã, muitas pessoas são dependentes de banana. São pessoas que falam: eu preciso comer muito disso ou daquilo. Nós não podemos ser dominados por nada. Nós temos que ter o controle sobre todas as coisas. Certa ocasião, vi um missionário que foi até um país carregando maçãs, e quando ele chegou a esse país, o Espírito Santo disse para ele: não coma nenhuma das maçãs que você trouxe. Ele começou a ficar triste, com muita vontade de comer as maçãs, ainda mais agora que o Espírito Santo tinha falado ao coração dele que não era para comer as maçãs. Só depois
de alguns dias, quando ele visitou uma família que estava já há 5 anos sem comer uma maçã, é que ele entendeu que aquelas maçãs eram destinadas para essa família. Ainda assim, quando ele contou o testemunho do seu retorno, disse que ficou se lamentando, chorando, porque, segundo as palavras dele, eu sou viciado em maçã. Então veja que muitas vezes nós pensamos, mas quem é viciado em maçã, ou em banana, ou em alguma fruta, ou em alguma comida, ou em alguma coisa? Em chocolates, nós vemos muitas pessoas viciadas que são dominadas pelo chocolate, outras são dominadas pelo café. Então Paulo fala, eu não me deixarei dominar por nenhuma, nada me domina. Isso de não ser dominado por nada, fala sobre domínio próprio, fala sobre ter o equilíbrio, sobre ter o controle e o governo da situação da sua vida. É por essa razão que a prática do jejum é uma das práticas mais importantes no desenvolvimento, não só espiritual, como também no seu desenvolvimento pessoal, porque faz com que você determine, eu não comerei durante 2 horas, durante 3 dias não tomarei o café da manhã. Você domina sobre os seus pensamentos, e quando você ganha essa força de ter o domínio próprio, você consegue dominar sobre qualquer situação. Na hora em que você passa por um estresse, por uma dificuldade, seja financeira, seja no casamento, você consegue calar a boca na hora que precisa calar. Consegue se dominar no trânsito para preservar muitas vezes a sua vida e a da sua família. Então vamos fazer aqui o desbloqueio do domínio próprio. Quando nós falamos de desbloqueio do domínio próprio, estamos falando, desbloqueie essa questão de domínio próprio, entenda como isso é importante. Somos sempre viciados em alguma coisa. A ciência já provou que os seres humanos sempre estão viciados em alguma coisa. A diferença entre o vício e o hábito é que o vício é algo ruim e o hábito é algo bom. A melhor forma de ter domínio próprio é substituir, é trocar os vícios por algum hábito. E implantando o hábito no lugar dos vícios, temos crescimento e prosperidade em nossos projetos em longo prazo e de forma perene, ou seja, de forma constante. Paulo fala dos vários vícios que afastam o ser humano de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, nós lemos ali sobre devassidão, lascívia, malícia, mentira. Todos aqueles vícios que foram relatados no versículo 10 afastam o ser humano de Deus e afastam o ser humano do crescimento e da prosperidade. Cabe a nós exercer o domínio próprio, porque Deus já derramou o Espírito Santo para nos mostrar o que é pecado. Veja que quando nós lemos o versículo 11, Paulo falou, mas nós temos sido lavados, mas nós temos sido santificados, mas nós temos sido justificados por Jesus e pelo Espírito Santo. Então veja que Deus já enviou Cristo e nos deu o Espírito Santo para mostrar o que é pecado. O que é pecado? A gula, a preguiça, a ira, a procrastinação, deixar de fazer as coisas no tempo em que você deve fazer é pecado, porque você vai atrasar o tempo das coisas que Deus tem na sua vida. A mentira, o orgulho, a homossexualidade. Deus criou o macho e criou a fêmea. Se você tem um pensamento homossexual, avalie qual foi o ponto que deu origem, que começou a fazer você ter esse pensamento a seu respeito. Você pode ter domínio sobre essa situação. Ele não nos impede de fazer o que queremos.
Deus não nos impede de fazer o que queremos, mas Ele aplica a lei da semeadura no devido tempo e garante a salvação aos que obedecem e dominam sobre si próprios. Então, a lei da semeadura está em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus nem sempre faz a colheita chegar logo na sequência, mas existe o tempo próprio para que cada um receba pelas consequências das suas decisões. E pode ser que o tempo próprio seja na eternidade. Então, dominar sobre si mesmo, sobre o seu pecado, sobre a sua vontade, que não honra e agrada a Deus, é importante para que você, se você quer estar com Deus. Tarefa do domínio próprio: liste as suas fraquezas e estabeleça critérios para dominar a si mesmo. Analise como anda a sua ira, o controle sobre a língua, o que você tem falado, o que você tem assistido, como está o seu controle sobre a sua violência, sua agressividade, como você tem se portado no seu relacionamento conjugal e com a sua família, com os seus filhos. Como está o seu controle emocional no trabalho, com os colegas, com o seu chefe, com os seus empregados? Qual a sua forma de agir no trânsito? Você é aquele motorista que fica enraivecido quando toma uma fechada? Você abre a janela, faz sinais, xinga outra pessoa? Ou você tem paciência, desvia das situações do perigo? Quando vê que alguém fez alguma coisa errada, você pensa, deve estar com pressa, deve estar em um dia mau. Vou ter domínio sobre mim mesmo em relação a isso? Como está o seu controle na alimentação em relação ao açúcar, em relação a beber refrigerantes e deixar de beber água, a sua gula, comer além do necessário, comer muitas vezes por dia sendo desnecessário? Como está o seu controle em relação à preguiça? Você tem se desafiado, colocado metas para cuidar da sua saúde, para praticar esportes? Nós falamos aqui nesse propósito, teve um dia em que nós falamos a respeito dos esportes e encontramos fundamento na palavra sobre a importância dos esportes. Como anda a sua procrastinação? Você, nesse projeto de 40 dias para desbloquear uma vida próspera, muitas pessoas no começo do ano dizem, eu vou começar a comer melhor, eu vou começar a ler livros, eu vou começar a fazer academia. Mas elas, depois de alguns dias, desistem e depois dizem, depois do carnaval eu começo. Depois dizem, depois da Páscoa eu começo. Depois dizem, depois das férias de julho eu começo. Comece agora, seja constante, tenha domínio próprio em relação à sua preguiça, em relação à vontade que o teu corpo, que o teu cérebro fala, não, reaja, domine sobre o seu corpo. O controle, como anda o seu controle sobre a inveja? Todos têm, em alguma medida, inveja em relação a alguém. Mas como você trata disso? É preciso ter domínio próprio. Estou com inveja. Reconhecer o vício é a primeira forma de reagir contra ele. Porque quando você sabe que aquele mal está ali, você diz, vou combater. O que eu posso fazer para obter esse mesmo resultado? Então você tira a sua passividade de ficar com inveja, viu e ficou com o desejo, por uma atitude ativa. Tenho domínio sobre a inveja. Eu vou fazer isso e isso, e em certo prazo eu vou realizar esse projeto também. Então você está dominando sobre a inveja. O domínio sobre, como está o seu domínio sobre o ressentimento? Alguém te fez mal, ou sobre a mágoa. Alguém falou alguma coisa. Você precisa dominar sobre isso, dizer, eu estou me magoando por quê? Se a pessoa fez isso comigo, eu a perdoo. E a partir de hoje, vou parar de tomar tão a sério quando a pessoa faz isso.
vou considerar que a pessoa faz isso e vou perdoar, vou chegar em um nível de nem precisar perdoar, porque a pessoa vai fazer e eu simplesmente vou entender que a pessoa é assim. Claro que quando a pessoa está fazendo alguma coisa grave, você precisa corrigi-la para que o seu relacionamento com essa pessoa possa ser possível. Numa situação de trabalho, numa situação de família, você precisa tratar a situação com a pessoa também. Mas você não pode, em razão dos erros das outras pessoas, perder o controle e o equilíbrio, como algumas pessoas perdem o controle e acabam xingando, agredindo, e outras, com total desequilíbrio, acabam matando a outra pessoa. Ter domínio próprio é fundamental para que você possa crescer e ter prosperidade. Em muitas situações da vida você terá de dominar os seus impulsos, os seus pensamentos, aquilo que você tem desejo de falar na hora do rompante, para que você possa permanecer onde está, para que você possa prosperar, para que você possa alcançar resultados que você tem buscado. No meio do caminho você vai ter que desviar de algumas pessoas e de algumas rotas, mas tenha domínio para definir: sou eu que tenho que mudar do ambiente, do lugar, para consertar a rota e caminhar por uma trilha melhor. Mas não deixe que nenhuma situação domine sobre você. Domine sobre as situações. Tenha domínio próprio. O domínio próprio vai trazer realização e prosperidade, crescimento em muitas áreas na sua vida. E é fundamental para que você realmente tenha uma vida próspera. Por isso, o domínio próprio é fundamental para a sua prosperidade. Essa é a palavra desse dia 36 do propósito. Deus abençoe. Amém, amém.